Tipos de servidores web para o seu site. Aqui, Ailton Inácio, e hoje eu quero te ajudar a entender os tipos de servidores disponíveis no mercado para você hospedar o seu site. Então vamos conversar sobre as diferenças entre servidor compartilhado, dedicado, VPS e cloud. Aqui no meu site tem o mesmo conteúdo em texto para você acompanhar, inclusive algumas imagens que eu vou usar aqui para explicar como cada tipo funciona. Beleza? Trouxe aqui também algumas empresas. Detalhe, não estou fazendo propaganda, tá? Depois você pesquisa qual que vai ser a melhor para você. Inclusive, peça ajuda, se você não é técnico, a configurar o servidor. Por quê? A configuração vai determinar também se o preço vai ficar mais caro ou mais barato. Pode ver que é tudo a partir de tanto. Por quê? Você tem que escolher a capacidade do servidor. Então, esses detalhes, um técnico vai te ajudar. Beleza? Então, trouxe aqui ó, HostGator, Hostinger. Trouxe aqui também Google Cloud, que é um bem mais avançado. Trouxe aqui software WHM, cPanel e também uma CDN para a gente conversar sobre isso. Beleza? Então, vamos começar aqui com o servidor compartilhado, que é o mais acessível. Então, se você tem um projeto pequeno, está começando, provavelmente um tipo de servidor compartilhado vai dar conta do recado para você. Nesse tipo de servidor, você vai contratar um servidor, que é um computador, né, que fica ligado 24 horas por dia, num local adequado, com refrigeração, taxa alta de uplink, justamente conectado, né, na internet, justamente para tornar o seu site acessível na internet, publicado. Então, todo servidor ele é uma junção de hardware, que é a máquina, e o software, que faz ele cumprir a missão dele, que é deixar o seu site acessível na internet. Mais software de segurança, de firewall, enfim, coisas que não vêm ao caso nessa nossa aula, beleza? Senão vai ficar muito técnico. Então vamos lá. Tem a Maria, que é o site dela, tem o José, tem você. Nesse tipo de servidor, como o nome diz, é o mesmo hardware e software para vários sites de vários clientes. Beleza? Então, nesse tipo de servidor, você não tem liberdade para mexer muita coisa. Normalmente é um pacote fechado, já de recursos, justamente para fechar um padrão e atender a maior quantidade possível de pessoas. Por exemplo, aqui, na HostGator, tá? Mais uma vez, gente, pesquise, tá? Não estou fazendo propaganda. Olha só, aqui eles oferecem alguns tipos desse tipo de hospedagem, que é a mais comum, tá? Normalmente, quando você entra, tá lá, hospedagem de sites. É a mais comum, certo? E aqui tem, ó, eles te dão domínio por 1 ano, contas de e-mail. Nesse plano aqui, você pode pôr somente um site. Já nesse aqui, pode pôr vários. Você tem uma quantidade fechada de disco. Beleza? Então, é algo fechado. Qual que é a vantagem? É fácil de você mexer. Por quê? Eles normalmente te dão um software como esse daqui, ó, cPanel. Por aqui você consegue gerenciar a sua hospedagem, o seu servidor. Só que detalhe, você não tem liberdade total. Às vezes você quer fazer uma configuração específica, você não consegue nesse tipo de hospedagem, tá? É travado. Se o seu site tiver muitos acessos também, vai chegar uma hora que vai começar a ficar fora do ar. Inclusive tem o risco, né, dos sites de outros clientes afetarem o servidor, comprometendo todo mundo. Então, turma, vantagem, fácil de mexer, fácil de contratar, já vem configurado. Qualquer pessoa sem conhecimento técnico já pode mexer em várias coisas do servidor. Essa é a vantagem. E preço, né? E desvantagem. Muita coisa de várias pessoas no mesmo lugar.
né, num computador só. Se der problema aqui, para tudo, certo? Desempenho também, não é grandes coisas, né? Então, seu site pode parar se ele tiver um tráfego muito grande, tá? Mas, turma, detalhe, na internet você vê muito assim, fuja de servidor compartilhado, né? Vale sempre lembrar o seguinte, o desempenho do seu site, velocidade, enfim, começa na forma que ele foi feito e não no servidor, certo? Então, antes de migrar seu servidor para um mais caro, verifique como o seu site foi feito, né? Então, às vezes, uma otimização no site já resolve um problema. Por exemplo, aqui, eu tenho vários casos de clientes com sites leves, bem otimizados, rodando em servidor compartilhado, que não para faz muito tempo. Então, também verifique a empresa, tá? Então, contrate uma empresa com uma boa reputação, recursos bons, né? Mas eu tenho sites de clientes rodando em compartilhado com aproximadamente 40 pessoas ao mesmo tempo no site, 50, e funciona muito bem. Beleza? Então, não é porque é compartilhado que é ruim, certo? Então, é de acordo com o que você precisa, certo? Então, servidor é de acordo com o que você precisa. Então, antes de migrar, contrate um profissional para ver o seu cenário, ver realmente eu preciso trocar? Às vezes não precisa, beleza? Então, esse é o servidor compartilhado. Próximo aqui, turma, dedicado. Esse tipo de servidor, ele é o oposto do compartilhado. Por quê? Porque você tem um computador e software exclusivo para os seus sites, certo? É como se você contratasse um computador só para você, tudo isolado, certo? Então, a Maria tem um dela, o José tem um dele, tudo separado. Quais as vantagens? Primeiro, desvantagem, né? Mais caro, bem mais caro. E quais as vantagens? Normalmente são muito mais potentes, né, de hardware e configuração de software, muito mais recursos, capacidade de processamento. Já vou mostrar para vocês lá. Segundo, você tem liberdade para mexer em tudo que você quer no servidor. Certo? Tudo. Você tem liberdade. Mexer no software, ajustar capacidade de hardware também em alguns casos, para tais recursos, certo? Então, é um negócio bem mais robusto e personalizado. Você pode, inclusive, uma coisa bacana, configurar o seu servidor para se comportar como vários servidores. Um de teste, um de produção. Isso é bem bacana. Suporte técnico, normalmente também é bem melhor, certo? Então, aqui na HostGator de novo, deixa eu pegar aqui servidores. Olha só, você tem dedicado com um sistema operacional Linux e Windows. Então, você tem que ver também, para todo servidor, se ele tem o software, né, necessário para rodar a sua aplicação, certo? Isso também é importante. Os recursos que você vai precisar. Outra coisa importante, um servidor dedicado, normalmente, por ser mais técnico, né, algumas empresas, elas te dão um servidor. E aí você precisa fazer um acesso root para gerenciar. O que é esse acesso aqui? É um acesso diretamente mesmo na raiz do servidor, e você consegue gerenciar tudo, só que esse acesso, normalmente, né, ele pode ser feito aqui, por linha de comando. É algo mais complicado de você gerenciar, é algo técnico. Então, tem empresa que fornece software para você. Então, por exemplo, o WHM, que é esse aqui, ele é um software que te permite fazer um gerenciamento bem raiz no seu servidor. Então, você consegue gerenciar perfis, monitorar o tempo de servidor, configurações. Você tem acesso também a um terminal aqui de linha de comando. Senha root também, você tem aqui. Então, um software bem completinho. Não são todas as empresas que te dão esse software para gerenciar o servidor. Então, verifique isso também.
Se você não tem uma equipe muito técnica, isso aqui é uma boa, tá? Agora, se a sua equipe é muito técnica, se o servidor não tiver isso, tranquilo. Eles fazem acesso de outras formas, certo? Preço, olha só aqui a diferença. Certo? E lembra lá que eu falei para vocês de configuração? Olha só, depende da capacidade da máquina, armazenamento. Então, essas coisas, um profissional técnico vai te ajudar a decidir qual a melhor opção. Porque tem que analisar o seu cenário todo, o seu site, o que você vai precisar. Então, turma, se você tem vários sites para rodar que precisam de um bom desempenho, com banco de dados bem robusto, várias chamadas de acesso e armazenamento de dados, e você quer ter liberdade também para gerenciar o seu servidor, fazer várias coisas com ele, então o servidor dedicado pode ser uma opção para te atender. Próximo, turma, VPS. E detalhe, tá? Deixa eu puxar aqui a Hostinger também, ó, só para mostrar para vocês aqui, ó, compartilhadas, dedicadas aqui, no menu principal, eles não te dão a opção. Só que eles te dão aqui VPS, né? Que é um tipo de servidor dedicado, entre aspas, tá? Vamos conversar sobre ele. O que é o VPS? Vou puxar aqui a imagem para ficar mais fácil de entender. Ele é um tipo de servidor dedicado para você, entre aspas. Por que dedicado, né? Porque você tem hardware e software exclusivo para você também. Olha só aqui. A Maria tem o hardware e o software dela, separado. O José tem o dele, tudo separado. Também com capacidade para você fazer configuração de software personalizado. Então você tem liberdade como um dedicado, certo? Então você tem autonomia e liberdade como um dedicado. Só que um servidor VPS ele é um servidor virtual. Então ele emula um servidor dedicado, beleza? Só que ele está funcionando de forma virtual dentro de um computador, de um servidor físico. Então ele pega um pedacinho de recursos desse servidor físico. Então ele pega lá um pedacinho dos recursos de hardware, isola aquele pedaço, e aquele pedaço pode ter um sistema operacional diferente dos outros, configuração diferente dos outros, tudo diferente. Então a Maria, ela tem esse pedacinho verde aqui do servidor, beleza? Então é um servidor dedicado, entre aspas, certo? O comportamento é igual, beleza? Vantagem. É mais barato que um dedicado tradicional. Porque imagine aqui, ó, num servidor dedicado tradicional, você tem o computador e o software, tudo para você. Nesse daqui, o computador ele é dividido, certo? Então, o preço também é dividido. Então, fica um pouco mais barato. Ó, então, vamos lá aqui, ó. Vamos na Hostinger ver as opções deles. Olha só aqui, ó. Olha a variação de preço. Ó, depende da capacidade, né? Daquele pedacinho de hardware que você quer usar muito, né? E aí você tem, ó, acesso root também, tem outras características, né? Mais técnicas, IP dedicado, 100% de acesso root, suporte IPv4 4 e 6 também, largura de banda. Tudo isso daqui, uma pessoa técnica te ajuda a escolher, tá? Qual opção aqui melhor. Mas separem, ó, olha os preços, a variação. Tudo depende do seu projeto, do quanto o seu site precisa, a aplicação, né, para rodar. E outra coisa, turma, o VPS ele também já é mais técnico, né? Então, a maioria das empresas de hospedagem, eles vão te dar o quê? O servidor, tipo assim, ó, se vira, entre aspas. Então, você precisa ter um conhecimento mais técnico para configurar um servidor VPS. Não vem pronto, entre aspas, tá? Mas algumas te dão já um gerenciamento para te deixar já com algumas imagens prontas
e também com um sistema web para você gerenciar. Tipo, eu quero tal recurso. Então você clica lá, ele configura. Tudo isso é importante você entrar em contato com a empresa que você está contratando, né, para ver se tem uma interface amigável ou se não tem, se realmente você vai precisar de alguém técnico, como que é o suporte. Então tudo isso é importante você pesquisar bastante antes de contratar. Maravilha, turma? Ah, e detalhe, pergunta. Se der problema aqui nesse computador físico, todos param, certo? Isso eu digo no hardware, na máquina, tá? Na máquina. Então a conexão aqui, ó, com a máquina parou. Todos param também, certo? Então eles compartilham uma mesma máquina, não esqueça disso. Beleza? Ah, turma, mas tem um detalhe, tá? Sobre isso. Tem alguns sistemas, né, de hospedagem VPS que eles usam um sistema de cloud, que é o nosso próximo assunto, tá? Então, são vários computadores e não um só, que eles fecham ali uma VPS, um pedacinho, para determinado cliente. Nesse caso, são várias máquinas. Então, vamos conversar sobre isso, tá? Que é o nosso último tipo aqui, ó. Cloud, a famosa computação na nuvem. O que é isso daqui? Imagina o seguinte, turma. Imagine um computador que tem 16 GB de memória, o melhor processador dos mundos, que é esse daqui da esquerda. Agora imagine um computador, um servidor mais simplesinho, 2 GB de memória, né, um hardware menorzinho, um disco menorzinho de capacidade para armazenamento, uma velocidade menor, né? Então computadores diferentes, né? Imagine pegar todos esses computadores, ligar todos, criar um ecossistema de todos, de processamento e de recursos, de armazenamento também. Processamento e armazenamento de dados. Então são vários computadores que se ajudam. Então ele junta o hardware desse, com o hardware desse, com o hardware desse, com esse, normalmente espalhados no mundo inteiro. Então podem, né, ser distribuídos geograficamente. Então é um ecossistema de computação e armazenamento. E recursos, tá? Software, enfim. E aí você, né, vamos pegar aqui a Maria. A Maria quer pôr o computador, o site dela no ar. Né? O que ela faz? Ela contrata um pedaço, né, dessa capacidade de processamento, de armazenamento, de recursos. Então ela não está contratando um servidor aqui específico, né? Ela está contratando recursos, né, de processamento, de armazenamento. E aí o site dela vai ficar, por exemplo, aqui, ó, nessa máquina, né? Mas essa máquina replica para essa. Então, se essa daqui parar de funcionar, essa outra aqui, opa, eu posso ajudar, né? Ela assume o problema, né? Vamos pôr assim. Então, elas se conversam. Então, se uma para, a outra assume. Elas dividem o processamento. Essa aqui está quase chegando no limite. Ela joga um pouco para essa, depois um pouco para essa. Então, é o famoso sistema na nuvem, certo? Que hoje está cada vez mais acessível até para pessoas comuns, né? Uso comum, você armazenar recursos na nuvem, certo? Inclusive, depois eu vou falar aqui para finalizar um pouquinho da Cloudflare para você. Beleza? Isso aqui é importante para várias situações, mas se você tem um servidor compartilhado, isso que pode ajudar ainda mais, tá? Bom, então esse é o sistema cloud. E qual que é a principal vantagem disso daqui? Imagine o seguinte. Imagine que você tem uma empresa que trabalha com lançamentos de campanhas, né, de marketing, enfim. Cada lançamento vai demandar um tráfego, recursos, totalmente personalizado. Então, por exemplo, na primeira quinzena de um mês, você vai lançar uma campanha e você precisaria de um servidor muito parrudo, com muitos recursos, capacidade de personalizar o software, criar algo bem focado para aquela campanha, bem personalizado, de armazenamento de dados,
Algo bem específico. Para você dar conta disso, você vai precisar de um servidor, por exemplo, aqui, ó, com 8 GB de memória e outras coisas. Só que 15 dias depois, a sua campanha é menor. Então você não precisaria de um servidor desse aqui. Você poderia ter um mais barato, metade do preço, por exemplo. Já no começo do outro mês, você não vai ter nada de campanha. Então, um servidor compartilhado poderia ser usado. Olha só a diferença, né? Um de R$30 para um de 500, né? E assim vai. Se você usa servidores tradicionais, né? Compartilhado, dedicado, VBS, VPS, a migração de uma capacidade para outra pode ficar complicado. Talvez você tenha que fechar um contrato, começar outro. Enfim, é mais difícil, mais complicado, né? Já numa hospedagem cloud, como você contrata recursos, né, e não um servidor propriamente dito, você contrata recursos. Por exemplo, eu quero tanto de armazenamento, tanto de processamento, esse software aqui, esse outro aqui. Você tem liberdade para pôr o software que você quiser. Você tem autonomia total, como dedicado, por exemplo, né? Você faz o que você quiser. Só que você consegue fazer esses ajustes de capacidade num painel administrativo. Então, por exemplo, hoje eu quero mais processamento. Você vai lá e põe. Amanhã eu quero menos. Você vai lá e diminui. É o que a gente chama de escalável. Você não é um pacote fechado, né? E aí você paga pelo que você consome. Então, não pelo que você tem. Você paga pelo que você está consumindo. Então, um bom exemplo é esse daqui, ó. Google Cloud Plataforma. São os serviços do Google oferecidos na nuvem. Olha só aqui, ó. São vários tipos de serviços, de armazenamento, de banco de dados, de aplicativo, de rede. Então, você contrata os serviços e os recursos, certo? De acordo com o que você precisa, no momento que você precisa. E aí você vai acompanhando o faturamento. Se está ficando muito caro, se está ficando fora do que você precisa. Você pode criar um alerta para te avisar aqui no painel. Tipo, opa, está chegando muito alto esse negócio, né? Então assim funciona o cloud. Essa é a principal vantagem de um servidor cloud. E esses ajustes, turma, como eu disse, ou você mesmo faz por um painel, aí depende da empresa, tá? Aí tem empresa que te dá aí pelo suporte, no caso. Mas mesmo assim é mais fácil de você escalar o seu servidor, beleza? E para fechar aqui, turma, o que é a CDN, né? A Cloudflare. Se você tem um servidor compartilhado e você viu que ele está chegando no limite, antes de migrar para um outro mais caro, você pode configurar uma CDN, como a Cloudflare, tá? A CDN é uma rede de computadores espalhados pelo mundo, assim como uma rede de cloud, né? Também se conversam todos os computadores e eles, quando a pessoa acessa seu site, ele puxa, né, de um servidor que está mais próximo da pessoa. Além de vários outros recursos, tá? Como DNS, como e-mail, segurança, aqui, ó, firewall, cache, tudo isso você aprende no meu site, tá? Várias coisas sobre isso e no meu canal também. Você pode pesquisar aqui, beleza? Mas ele vai poupar o servidor, porque o tráfego vai passar primeiro pela CDN, para só depois chegar no servidor que você contratou. Então ele poupa os recursos do servidor, certo? Então isso é bacana para deixar o seu site mais rápido e poupar os recursos do seu servidor também. Maravilha, turma? Então espero que essa aula de hoje tenha te ajudado a entender esses tipos de servidores. E agora é com você. Se especializar mais, pedir ajuda de um profissional da área para chegar na configuração ideal e escolher o seu servidor. Beleza? Um abraço e até a próxima.